a opção do senhor é que o restaurante pode ou não fazer um sistema de vedação, pode ou não aceitar fumantes, e daí os não fumantes decidem se frequentam aquele lugar ou não. Exatamente. O bar cria condições de um espaço para o não fumante e cria um espaço para o fumante. E aí o cidadão que é não fumante vê aquele bar, não, aquele bar lá o espaço é bom, eu vou lá. Ele é não fumante e vai no bar. E o outro é fumante, não, lá o espaço é bom, tem um espaço reservado e qualificado para nós e nós queremos esse bar. O mesmo bar pode atender os dois. Isso não é permitido pela lei do governador Serra. E outro aspecto que é importante dizer, dizer assim, mas o garçom, então, lá do lado não fumante, porque hoje criou uma fobia, que é um absurdo dizer que quem fuma é a mesma coisa de quem não fuma, porque absorve a fumaça passivamente. É diferente, eu não sou fumante e sei que é absolutamente diferente. E se o garçom não fuma, ele tem meios de se proteger. E não suficientemente isso, tem a chamada a lei que estabelece os graus de perigo da atividade do garçom. Eu tenho mais uma pergunta, deputado. Vou interromper porque a pergunta é para os deputados e depois passo então para as respostas, para a rodada de respostas aqui entre vocês. Temos uma pergunta das ruas. Sou Marcos Tavares, sou aposentado. Eu gostaria de saber da situação dos hotéis, se os hóspedes podem fumar nos quartos. Deputado Fernando Chucre, eu mesma fiquei num hotel recentemente e não havia área para as pessoas que queriam fumar. Mas a legislação, acho que o Paulo pode confirmar, permite sim que em hotéis existam espaços ou quartos específicos para fumantes. Isso está bem claro na lei e não existe essa restrição. Vamos passar para os comentários então, começando pelo... Não é uma situação coletiva. É no teu quarto, é na tua intimidade, é tu contigo mesmo. Então, eu acho que não vejo absolutamente nenhuma... Quer dizer, é inconstitucional proibir dentro do hotel. Sim, até porque eu diria assim, é mais do que inconstitucional, é inócuo. Né? Nós íamos ter um fiscal do Sarney, como esse país já teve, em cada quarto fiscalizando o seu cidadão. Aliás, o esdrúxulo da lei é o exagero. Sempre que a lei for exagerada, não pega. A população não aceita. Ela se contrapõe, ela reage e aí a lei acaba não pegando e não sendo respeitada. Você me permite só fazer uma contraposição à questão que foi colocada várias vezes aqui a respeito da liberdade. E a Constituição também é clara a respeito das liberdades individuais e as coletivas ou difusas, vários termos podem ser utilizados. E a individual termina exatamente onde começa a liberdade do cidadão que está ao seu lado. Essa que é a questão, esse que é o princípio que foi colocado nessa legislação. Repito, não é contra fumantes. Eu acho que o Estado tem que fazer, sim, grandes investimentos para coibir o máximo possível, para coibir, que eu digo, é esclarecer a população, porque isso é uma opção pessoal. Se você proíbe, você está tirando o direito individual, o direito do cidadão, de optar por fumar ou não, por comer a picanha ou não, por qualquer coisa. Vou para a resposta do Paulo e depois para a Milena, que queria comentar. Eu preciso fazer esse contraponto muito rapidamente, até para dizer assim, não é verdade o que o deputado diz. Aliás, é um absurdo o que ele está dizendo. Porque ele vai ter que engolir as palavras, porque ele disse exatamente o contrário do que ele pretendia informar. Se em São Paulo é proibido fumar nos bares, então, e o senhor quer que tenha liberdade o fumante e tenha liberdade o não fumante, então tinha que ter um bar para o fumante e um bar para o não fumante. E a lei não permite para a rodada de comentários. Paulo, seu comentário sobre não tem a um nova bar lei para de cada São Paulo. Bom, falando um pouco sobre a lei, eu acho ela desnecessária. Nós temos no Brasil o mais exitoso programa de combate ao tabagismo do mundo. Nós saímos de 1989 com 35% da população fumando e hoje temos apenas 15%. Ou seja, tivemos um sucesso extraordinário com medidas socioeducativas. O jovem hoje praticamente não fuma, senão esses índices não estariam caindo. E esse sucesso foi conquistado em harmonia, tratando o fumante e o não fumante como cidadãos normais. E isso muito importante para o ambiente de bar, que é um ambiente de confraternização. Eu acho, deputado Chucre, que o governador Serra foi infeliz na lei sobre vários aspectos. Alguns que já foram ditos aqui com relação à inconstitucionalidade, que a própria Advocacia Geral da União aponta, mas outros extraordinários. Por exemplo, o fumante, eventualmente, acender um cigarro num bar, ele vai receber punição zero. O dono do bar e restaurante vai receber uma multa. Na segunda multa, que pode ser por denuncismo, né, alguma pessoa que não gosta do bar, o governador chegou a sugerir que o denuncismo fosse via web, já estão bem modernos, né? Manda uma foto pela internet, manda a multa, na terceira multa fecha o bar. Ocorre o seguinte, como é que pode, em termos... o infrator não é punido. Quem é apenas a vítima, que pode ter colocado lá o cartaz, pode ter dito a ele para não fumar, é punido. Será que o governador não ficou com medo de perder o voto dos 30 milhões de fumantes
e ignorou e tratou os empresários desse setor como cidadão de segunda categoria, junto com o fumante? E eu queria de novo voltar, doutor Celso, no problema das estatísticas. A Agência Internacional de Pesquisas do Câncer, um trabalho de 1998, esse trabalho é público, diz que pesquisou em 7 países da Europa, onde o fumo é muito mais intenso do que os Estados Unidos. E aqui eu queria abrir uma parênteses, que os Estados Unidos têm uma lei semelhante ao São Paulo, bastante exitosa. Tem 23% da população americana ainda fuma, enquanto nós temos apenas 15%. Então nós estamos num caminho de sucesso, eles que foram rigorosos estão num caminho de insucesso, porque eles não trabalharam medidas socioeducativas. No cigarro, nos Estados Unidos, não tem nenhuma alerta contra fumante. Lá eles não usam essa medida, eles não acreditaram no caminho socioeducativo. Foram para o radicalismo de fechar e estão colhendo seus fracassos. Mas esse estudo da Agência Internacional, feito em 7 países europeus, apontam claramente, segundo o estudo, que não é possível dizer que conviver ou trabalhar com um fumante possa representar risco para a saúde. Eu quero a resposta do INCA agora. E eu só queria fazer uma outra comunicação dessa Bem mesma rapidamente. pesquisa. Também diz que, nesse mesmo estudo, que foi por muitos anos, não existe nenhuma forma de comprovar que crianças que viveram com pais fumantes adquiriram câncer na idade. Esse é um estudo de uma agência internacional que o Brasil é parceiro desse estudo. Eu vou para o INCA e também eu vou adicionar uma dúvida. É possível falar em liberdade individual quando o cigarro vicia? Sem dúvida. A droga nicotina é a droga que dá maior índice de dependência. É muito mais fácil largar uma maconha do que você largar a nicotina. Mas complementando isso, os dados que nós temos, Paulo, são dados da Organização Mundial de Saúde, que trabalha com dados reais. Quando se observou, por exemplo, que estava havendo um aumento crescente numa situação chamada morte súbita do recém-nascido, a Organização Mundial de Saúde direcionou que Londres fizesse uma pesquisa para ver o que poderia ser apontado. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram as últimas 100 crianças que tiveram um diagnóstico de morte súbita do recém-nascido e foram fazer um questionário com a família, para saber alguma coisa que poderia chamar a atenção. O dado que foi para a Organização Mundial de Saúde, no final da década de 80, denunciava exatamente que todas aquelas crianças, 100% das mães, fumaram durante a gestação. Eu vou aproveitar a sua deixa sobre a década de 80. Todos aqui lembram, acho que todo mundo tem mais de 30 anos, então todo mundo lembra dos programas do cigarro Hollywood, do comercial Hollywood, que na época era muito vinculado ao status, ao sucesso. Vamos assistir? Uma pergunta para o sociólogo, então. Houve uma mudança muito grande na abordagem nos comerciais de cigarro. Por quê? Aline, eu tenho um pouco mais de 30 anos, de fato. Eu vi toda essa propaganda e eu nunca fumei por isso. Quer dizer, a publicidade não teve nenhum efeito. Eu vi essa propaganda como tantas outras. Mas era sedutora. Sim, mas não me seduziu. Para os jovens da época era sedutora. Eu acho o seguinte, a propaganda não tem esse poder de anular a capacidade de escolha do indivíduo. Por favor. Então nós vamos chegar a uma situação que toda propaganda, nós somos tolos. Ou seja, incapazes de exercer a razão. Vocês têm alguma coisa que distingue o homem do animal, o que é? O exercício da razão. Agora nós vamos dizer que a propaganda anula o exercício da razão? Desculpe, isso não vai contra qualquer teoria filosófica ou científica. Ponto 1. Ponto 2. Eu quero voltar ao ponto que eu tinha assinalado, que é o seguinte. O exemplo da picanha. A gordura é hoje uma das maiores causas de doenças cardiovasculares. Ora, isso significa que o Estado agora vai ter o direito de proibir as pessoas de comerem churrasco? Como o Estado não proíbe também as pessoas de fumar. Proíbe, em São Paulo proíbe. Em recintos fechados, sim, que tenham lugares com exaustores, sim. Proíbe em restaurantes, sim. Proíbe em bares, sim.